Bom dia, quem está aqui no Zoom. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Sirênia. Seja muito bem-vinda. Nossa, que lindo. Hoje tá entrando cedo, né? Hoje é dia de aula do curso. Gente, deixa eu pegar minha água aqui. Hoje é dia de aula do nosso curso, da nossa mentoria, dos nossos atendimentos, da nossa anuidade de aprendizado, né? Uma escolinha, vamos colocar assim, a nossa escolinha, né? Bom dia, gratidão, meu amor. É porque um acesso de aprendizado. Tudo que nós acessarmos, tudo que nós estamos acessando, estamos entregando. Nada fica retido, nada fica preso. Tudo é vivendo o momento presente, é vivendo o aqui e agora, e trazendo todas essas verdades, trazendo todas essas situações que estão se apresentando nessa nossa caminhada de evolução. Então, o que podemos falar? Somente gratidão, né? Agradecer por tudo que estamos recebendo, agradecer por tudo que estamos acessando, agradecer por nos colocarmos nesta caminhada, neste caminho da luz, ancorar a luz que nós viemos ancorar, expandir a nossa luz para que os irmãos que estão à nossa volta consigam também expandir a sua. Ativando a nossa luz, nós estamos iluminando aqueles que ainda não despertaram, aqueles que ainda não olharam para a luz interna, aqueles que ainda estão dormindo, digamos assim. Mas as verdades estão aí para sacudir todos esses irmãos, né? Dar um chacoalhão neles todos para que acordem. O momento é de acordar. Já chega de tanta manipulação, já chega de estar dormindo, já chega de entregar. Nós batemos no peito e dizíamos, eu tenho livre-arbítrio. E aonde estava esse livre-arbítrio que nós não tomamos as decisões por nós, para o todo? Seguimos como vaquinhas de presépio, né? Nos permitimos que fôssemos dominados, mas agora é hora de acordar. Não vamos nos julgar por isso. Tudo isso é passado, tudo isso já aconteceu. O importante é vivermos o aqui e agora. O importante é tomarmos rédea das nossas vidas no aqui e agora. E olhar para trás e aprender, reconhecer que nós fizemos tudo aquilo, que tudo foi parte nossa, nós contribuímos, nós permitimos. Então, não adianta chorar pelo leite derramado. É reconhecer que fizemos e se colocar na luz para não errarmos novamente, para seguirmos, permitirmos que a nossa presença divina ancore essa luz, que a nossa presença divina tome posse do nosso corpo, da nossa voz, da nossa mente, das nossas decisões, porque se a presença divina toma a frente disso tudo, nós permitirmos que ela chegue e ancore tudo isso, os riscos de nós errarmos, de nós permitir que o eu divino, que o eu personalidade entre na densidade, é muito menor. Então, permitam que a sua presença divina seja ancorada, esteja 24 horas com você, esteja tomando as decisões por você, que tudo se resolverá muito rápido, muito simples. Então, vamos fazer a nossa prece de ancoramento primeiro, para nós podermos abrir a nossa leitura e compreendermos tudo o que está disponível para nós. Pai, mãe e vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele a tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal
que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Diariamente, eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Vamos ao nosso decreto. O decreto de hoje é o 121. Eu estou aqui, eu estou lá. Assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Olha que lindo. Eu estou aqui e eu estou lá. Assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu estou aqui e eu estou lá. Assim, sempre que tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Isto é uma coisa muito linda, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui no meu. E agora vamos à leitura sério isso que eu marquei. Onde nós paramos, ó. Vamos continuar a leitura de ontem. A primeira vez que ouvi a palavra Órion, não sabia sequer do que se tratava. Ainda nessa ocasião, fui informada de que era filha de Órion. Mas o conceito hierarquia só veio ficar mais claro tempos depois. Hoje sei que nossa hierarquia nos deixa alguns traços de caráter que, como as semelhanças físicas, nos distingue de outras pessoas. Claro que só poderemos saber um pouco melhor de nós mesmos e nos reconhecer como filhos de alguma hierarquia
quando nossos registros emocionais estiverem limpos e mais apaziguados. Isto quer dizer, tomar consciência de nossas emoções, compreender melhor tudo o que nos cerca e não ficarmos mais atrelados às baixas vibrações, acreditando-nos vítimas do destino. Na quarta dimensão planetária estão guardados os nossos registros acásticos, o que vem a ser o livro do karma, no qual estão registrados todos os nossos atos. Bom dia, Isolete, seja muito bem-vinda. Boas e más ações do passado estão escritas no livro do karma. Recentemente, Mestre Serapis Bey, que é o responsável pela chama da ascensão, disse, numa comunicação, que os guardiões da chama branca são temidos pelos homens, que erroneamente os tratam como cobradores do karma. Enquanto, na verdade, deveríamos saber que eles apenas desempenham a sua função de acertar nossas contas. Quem faz o karma somos nós e não eles. O raciocínio é simples. Fomos nós que escrevemos nossas tortuosas histórias e não os mestres. Por que então temê-los? Todo o nosso sistema de crença foi construído em cima do temor e sustentado pelo medo. Por isso, a mensagem da Fraternidade Branca é tão inovadora. Os mestres ensinam a libertação. Eles muitas vezes interferem em nossas vidas justamente para nos ajudar e não para nos cobrar alguma atitude, pois somos os únicos responsáveis por nossas escolhas. Com o meu trabalho em vidas passadas, tenho ajudado muita gente a rever suas escolhas. E assim como uma Oriana, filha de Órion, tenho trabalhado pela libertação daqueles que chegam até mim. Muitos não têm nenhuma consciência dos terríveis laços que os aprisionam. Apenas querem se livrar da dor e viver melhor. Acredito, porém, que esse desejo legítimo da alma seja o suficiente para ativar enormes transformações. E quando alguém me procura apenas por isso, trabalho imensamente feliz. Hoje sei que quando alguém se conecta com uma frequência de vida passada, normalmente tem condições de analisar o assunto de uma forma mais esclarecedora. E, neste caso, não é preciso morrer para ter a chance de refazer o destino. Não é maravilhoso? Bom dia, Sônia. Bom dia, Salete. Sejam todas muito bem-vindas. O karma pode ser refeito agora, com a consciência dos fatos. Alterações podem e devem ser feitas no momento presente. Entendo agora que, no meu caso, era importante saber a minha origem cósmica, pela natureza do trabalho que iria desenvolver. Mas, na época, isto soou como algo sem muita importância. Hoje sei que Órion, juntamente com outras hierarquias, trouxe ainda a este plano de existência física. Órion foi também responsável pelas primeiras semeaduras de vida no astral do planeta Terra. Por isso, seu importante papel no resgate dos seus cientistas que ficaram aqui brincando de ser humanos. Ainda sabendo de tudo isso, passei muito tempo absorvendo essas informações, juntando as peças do quebra-cabeça, procurando dar um sentido a tudo o que vivia. O que veio acontecer quando entrei em contato espiritual com os mestres da Fraternidade Branca. Nesses anos todos, trabalhei com muita gente e nessas sessões individuais obtive importantes respostas e esclarecimentos que aqui transmito a você. Meu amigo leitor, da forma mais simplificada que encontrei.
Sabemos que verdades veladas estão sendo desvendadas por nós, que estamos honestamente procurando o desenvolvimento da nossa alma e a felicidade no plano físico. Na virada do milênio, tomamos consciência da grandiosidade do mundo espiritual que nos cerca e acessamos uma série de conceitos que antes estavam reservados a seres especiais. Hoje todos somos especiais, mas conscientes de que somos seres espirituais, vivendo experiências no mundo da matéria. Assumimos cada vez mais responsabilidades sobre nossas escolhas e, consequentemente, sobre o nosso processo pessoal de aprimoramento. No entanto, ainda quando se fala sobre ascensão planetária, muitas pessoas se esquecem de que a ascensão, antes de tudo, é e deve ser pessoal. O que significa que temos de ser capazes de superar nossos defeitos, potencializar nossas capacidades e, assim, abandonar o caminho que nos atrela ao sofrimento. Pode parecer difícil para quem está enfrentando um problema acreditar que há uma saída muito simples e libertadora, mas para tudo o que nos aflige há uma solução digna. Ascensão não significa, como muitos pensam, que uma nave de luz aparecerá no céu e nos levará a um mundo onde não existe sofrimento. Ainda que essas naves estejam realmente orbitando o planeta, elas são corpos de luz, também conhecidos como Merkabah, e não armações metálicas tão densas quanto a densidade da terceira dimensão na qual nós vivemos. Ascensão global, ascensão pessoal, significa transcender as nossas próprias dificuldades e não fugir dos problemas, como erroneamente poderíamos pensar. Devo esclarecer também que existem muitos seres extraterrestres e muitas hierarquias, mas somente alguns deles têm autorização para comunicar-se com a Terra. Alguns intrusos tentam burlar essa lei, mas há um governo oculto que cuida do bem-estar do nosso planeta e da nossa humanidade. Devemos lembrar que os mestres ascensionados que servem à fraternidade branca ensinam, por meio do exemplo de suas vidas, que viver é uma dádiva e não um sacrifício. Afinal, se deu certo com eles, conosco não será diferente. Essa tomada de decisão proporciona, no plano sutil, as aberturas necessárias para que o divino entre em ação em nossas vidas e para que nossas respectivas hierarquias venham ao nosso encontro. Os mestres jamais nos esqueceram e, visando a melhoria da vida no planeta Terra, têm enviado para nós constantes incentivos, impulsionando-nos para trabalharmos na ascensão da nossa alma imortal e da nossa volta ao lar. Aproveite e faça uso da poderosa chama do conhecimento, que pode transformar-se numa grande e libertadora luz dentro de você. Aqui transcrevo uma mensagem canalizada do mestre Serafis Bey, que trabalha a serviço do quarto raio pela chama da ascensão. Não sei se trabalharemos com muitos, mas os poucos que ficarem estarão para sempre ancorados na energia do grande mestre da chama branca, Serafis Bey. Já chamaram os guardiões da chama branca, os senhores do karma, como homens com cara de cachorro. É assim que a maioria dos seres humanos veem a nós, guardiões da chama. Não vêm com medo, nos veem com medo,
pois veem refletidas em nós imagens que fazem de si mesmos, de seus malgrados, de suas tristezas e das suas incompatibilidades. Quando o homem chega no Palácio da Ascensão, em Luxor, onde queima e flameja a chama branca da purificação, ele se sente tão sujo, tão imperfeito, tão inseguro, tão longe de sua natureza crística, que somente assim, com cara de cachorro, ele poderá nos ver. Pedimos, meus filhos, tirem os óculos. Pedimos, meus filhos, abram os olhos. Pedimos, meus filhos, despertem de suas imperfeições. Porque quando o homem se achar imperfeito, ele o será. Quando ele se achar puro, ele o será. Portanto, a pureza, a chama da ascensão, trabalhará os corpos sutis e também o corpo físico de vocês, fazendo-o aflorar no corpo físico, bem como na sua alma, na sua intenção e nas suas emoções, profundas provações. Provações que não serão fáceis, porque serão provações internas. Está sendo proporcionado a vocês a graça de terem as suas obras aqui, ainda encarnados no mundo dos homens, testadas e contestadas. É uma grande bênção, é uma grande oportunidade de limpeza, pois o homem sempre acaba sabendo de todos os malfeitos quando ele já está morto, quando não tem mais corpo para limpar as impurezas geradas por aquele ego inferior que era a sua realidade enquanto encarnado. E assim vemos nossos discípulos, amadas chamas, amados seres de luz, chegarem até nós e nos verem como cachorros, como seres inferiores, como senhores do karma e donos da vontade, quando, na verdade, donos do karma e senhores da verdade são vocês. Portanto, aquele que não ascensiona, aquele que não liberta seu companheiro aprisionado, aquele que não ama com o coração, aquele que não sente a dor do outro, está ele mesmo impedindo que sua vida seja transformada e mudada. Estaremos dando a vocês não apenas a oportunidade de queimar um pedaço de papel com as suas idiosincrasias. Estaremos dando a vocês a chance de transmutar as suas crenças. Pois, se aprisionado o homem está, é porque ele acredita na sua limitação. Sou Serafis Bey. Aqui nós vamos para o segundo capítulo. Gente, que coisa mais linda. No segundo capítulo, a fraternidade branca, o governo oculto. Um dia nos perguntaram quem abre as portas do céu. É costume as pessoas nos confundirem com guardiões e pensarem em nós como os guardiões da terra, com aqueles que proíbem as pessoas de entrarem no céu, com aqueles que dizem a hora de sair, com aqueles guardiões que limitam, aqueles que impedem. Ao contrário disso, nós somos os que abrem. Nós somos os anjos que usam as asas para acolher, para abraçar e aliviar as dores. Portanto, meus filhos, eu digo a vocês, não somos nós que fechamos as portas. Não somos nós que atravancamos os caminhos. Não somos nós que impedimos
que vocês realizem em suas vidas sua total potencialidade, seu total Deus interno em manifestação. Os que impedem e atravancam seus caminhos são vocês mesmos, seus medos, suas ansiedades, suas raivas, é que causam os impedimentos. Todas as vezes que o homem se achar impotente, ele o será. E todas as vezes que o homem se achar desprezível, ele o será. Portanto, afinem-se com sua capacidade divina, envolvam-se com seu próprio manto de luz e permitam que dentro de vocês floresça a libertação. Não há portas, no céu não há guardiões, no céu há guardiões que guardam este outro mundo, que está à espera de cada um de vocês. Nós não somos guardas, nós somos aqueles que os guardam. Braços, asas e corações abertos. Mensagem do arcanjo Gabriel. O homem muitas vezes deixa escapar por entre as mãos incríveis verdades espirituais para não ocorrer o risco de desafiar os conceitos pré-estabelecidos que limitam o que é certo e o que é errado saber. Neste tempo que estamos vivendo, conhecido como Era de Aquário, muitas transformações são esperadas. E acredito que a mais importante de todas elas é a abertura espiritual para nossas ideias, para novas ideias. Desde tempos antigos, onde a religião do medo proliferou, aprendemos que deveríamos colocar Deus numa espécie de pedestal, portanto, longe de nós. E por causa disso, nos sentimos, durante tanto tempo, terrivelmente solitários. Agora estamos novamente descobrindo um Deus dentro de nós. Falam os mestres de luz num Deus que ama e perdoa, de um Deus de amor e de fé. Apesar de muitas vezes nos sentirmos solitários, nunca fomos abandonados ao nosso destino. E, felizmente, nunca fomos também totalmente livres para fazer o que bem entendêssemos de nossas vidas. Pois poderíamos ter nos colocado em situações terríveis, como fruto de nossa ignorância. Aprendi com os mestres que sempre houve um governo oculto que esteve junto a nós, cuidando e não permitindo que extrapolássemos em nossas lutas e desacertos. Muitas pessoas sempre acreditam nessa força que costumam chamar de Deus, e sempre tiveram fé na interferência divina, pois, por assim dizer, sempre estiveram conectadas com essa verdade espiritual que a fraternidade branca ensina, que é a presença de um Deus único. Para a fraternidade branca é o conselho que representa esse Deus e exerce na Terra a função de governar o nosso aparente caos. Este governo oculto está paulatinamente deixando de sê-lo, justamente para nos orientar no caminho de volta para casa. Pois como o homem se libertaria de sua dor se não soubesse meios de curá-la? Como esse homem, tão atrelado ao sofrimento, voltaria a viver sua vida espiritual sem que estivesse livre para isso? Estamos vivendo num mundo onde crescem as doenças da alma, crescem os desacertos espirituais e, consequentemente, cresce também a necessidade de Deus em nossas vidas. Por séculos e séculos, estivemos aprisionados a ideais de supremacia material. E ainda hoje somos perturbados
por uma ambição indevida, pois ambicionamos muitas vezes o que não seria bom para nós, lidamos com a fome, mas não a exterminamos. Lidamos com a dor, mas novas formas de sofrimento foram aparecendo à revelia de nossa vontade. Será então que nascemos para sofrer na matéria? Será que a libertação é a morte do corpo para se viver num plano de consciência mais espiritual que apenas nos instrua e não nos liberte? A Fraternidade Branca, com seus luminosos ensinamentos, nos coloca mais próximos da ideia de liberdade divina. Os mestres dos 7 raios, outro nome pelo qual a Fraternidade Branca é conhecida, nos ensinam como entrar em contato com as forças divinas e assim nos libertar dos nossos aprisionamentos. Tenho usado com as pessoas que frequentam o espaço que dirijo com o propósito de fazer a terapia de vidas passadas um exemplo bastante esclarecedor. Explico a eles que, como um rádio, estamos sintonizados numa determinada frequência vibratória. Quando acontece a morte física, é como se esse rádio fosse desligado da tomada, mas a estação não foi alterada. Dessa forma, continuamos atrelados à mesma vibração. Assim, adentramos na 4ª dimensão, no plano causal, e nos deparamos com as mesmas lições que já estudamos em outras vidas e das quais ainda não nos libertamos, aprisionados ao ciclo de nascimento e morte. Voltamos a nascer na matéria para resgatar nossas diferenças, retomando a inacabada lição. A libertação ensinada pelos mestres dos 7 raios é uma mudança no nosso sistema de crenças e principalmente na nossa vibração. Portanto, vibrando diferente, sentimos a vida de forma diferente também e temos a chance de perdoarmos com mais facilidade. O perdão é a forma mais libertadora que só o amor pode nos capacitar. Quando acreditarmos que podemos mudar o nosso destino, com certeza somos capazes de fazê-lo. Aprendi com os mestres que acreditar no bem, nas forças do bem, liberta o homem. Porém, devemos esclarecer que não adianta acreditar apenas com a mente racional, que pode apenas nos apontar a verdade. É preciso uma sensível mudança nos nossos sentimentos e no nosso comportamento, para completar o ciclo de cura que se processa pelo coração. Aí entram as meditações, as visualizações curativas e etc. Os ensinamentos da Fraternidade Branca estão cada vez mais próximos do homem, justamente para ele ter condições de colocar em prática aquilo que sente. Os mestres vêm nos ensinar um processo maravilhoso e, ao mesmo tempo, simples de libertação, pois é hora de agirmos com consciência, e por isso eles estão nos orientando. Muitos sensitivos têm recebido o chamado para trabalhar e servir ao serviço dos mestres, pois, como diz Saint-Germain, o tempo urge. Uma pessoa que começou a frequentar nossas reuniões e conheceu a Fraternidade Branca pelos nossos trabalhos, me perguntou: se o tempo urge, por que só ficamos sabendo disso agora? Na época achei muito engraçado, mas isso me levou a pensar que a chegada desta nova era trará muitas novidades e fará o despertar de pessoas que ainda não sabiam da importância da vida espiritual. A Fraternidade Branca tem nos ensinado lições profundas por meio de exemplos simples, como os que uso para ilustrar este livro. Falam constantemente como nos libertar por meio do amor e da conscientização de nossas falhas.
mudar pelo amor e não pela dor. Todos os dias há a manifestação de energia que aprisiona o homem aos mundos inferiores. O medo é uma delas, a raiva é uma delas, mas a principal delas é o desdobramento do medo e da raiva, que é o que transforma esses sentimentos em ódio. Todas as vezes que você se ligar a uma pessoa odiando-a, desejando coisas negativas, querendo que vingança seja feita ou que a verdade, a sua verdade prevaleça sobre este outro ser, você estará se ligando à energia do ódio. Queremos aqui, meus filhos, falar a vocês da libertação. Se encarnados estão aqui na Terra, é porque, de alguma forma, a energia do ódio aprisionou os seres espirituais que vocês são em sua essência. A energia desdobrada em medo ou em raiva os atrelou ao processo kármico reencarnatório. Quando alguém quer se libertar, não é se libertar para viver no vazio. Sabemos que nas mentes de vocês passam muitas dúvidas. O homem deve querer se libertar para viver a sua plenitude e não o vazio. Quando vocês desencarnam, quando não têm mais um corpo, vocês ainda estão preenchidos pela energia da matéria, porque ficam ainda orbitando este planeta. Ficam ainda vivendo as suas histórias kármicas, os seus compromissos kármicos, os seus grandes e seus pequenos encontros kármicos. E quando alguém vem ali e lhes fala de libertação, lhes fala da ascensão espiritual. Vocês, num primeiro momento, desejam e, num segundo momento, se sentem assustados, pensando: quando eu ascender, quando eu me libertar, eu serei o quê? O que eu serei quando eu for livre? O que eu serei quando eu não tiver mais a minha família para me preocupar? O que eu serei quando eu for livre e não tiver as coisas, os desafios profissionais para me preocupar? O que eu serei quando eu for livre e não tiver mais um desafeto, um desamor para ocupar os meus pensamentos? Queremos dizer a vocês, quanto mais livre o homem for, quanto mais livre esse ser se tornar, mais amoroso ele será. E mais preenchido das vibrações superiores ele estará. E mais feliz ele se encontrará. E os irmãos, os amigos da sua alma, da sua essência, estarão por perto, formando junto a vocês uma grande família. Quando falamos, então, meus filhos, da libertação, falamos da libertação do ódio, falamos da libertação do medo, falamos da libertação da raiva. Compreendam que esses sentimentos são profundamente destrutivos e inferiores. Abalam não apenas a estrutura emocional, a estrutura mental, o corpo vibracional, como também o corpo físico. E quando estiverem doentes, observem em suas vidas o que do seu coração adoeceu. E se observar que você tem manifestações de raiva, manifestações de medo, manifestações de insegurança, manifestações de mágoa, manifestações de ódio, então compreendam que é aí a raiz da sua doença. E comece um trabalho libertador, emanando amor para você mesmo. Trabalhe na chama rosa, trabalhe na energia do amor, trabalhe pedindo a chama rosa, pedindo a orientação dos seres que trabalham a serviço dela, pedindo a sua libertação. Não para o vazio, não para a solidão, mas para junto de sua alma, pelo caminho de agregar a sua alma à sua verdadeira estrutura espiritual.
Compreendam que a ascensão é planetária. É, inclusive, a ascensão do próprio sistema solar. É uma ascensão muito grande, aquela que vocês estão no caminho de viver. No entanto, ela começa na sua vida pessoal, porque não há nada mais importante para você do que você mesmo. Não há nada mais difícil para você do que você mesmo. Sabemos que falamos uma linguagem que exige que vocês tenham fé, mas sabemos também que vocês têm a capacidade de desenvolver esse sentimento. E muitas vezes o homem sofre pela falta de fé. O homem sofre pela inconsciência de sua fé. O homem se encontra sujo de miasmas da dor, miasmas do sofrimento, miasmas do medo. Por isso, sugerimos a vocês os banhos com sal. Sal azul para o despertar da fé, sal rosa para o despertar do amor, sal amarelo para o despertar da sabedoria. Vocês vibram numa consciência tão inferior, tão triste, tão longe de seu eu espiritual, que precisam da ajuda da natureza para limpar as suas auras, para limpar o seu corpo energético e vibracional. Alguns entre vocês não acreditam em rituais, não precisam acreditar. Alguns entre vocês não acreditam em religiões, não precisam acreditar, porque o ritual e a religião são escolhas internas. Vocês devem escolher fazer ou não parte de um determinado grupo. Mas sabemos que os grupos são extremamente importantes. Vocês devem saber que quando o homem se une a um irmão, a um amigo, a força desse irmão fortalece também as suas próprias crenças. Portanto, compreendam que estar num grupo é compartilhar energias, é dividir conhecimento, é partilhar a sua capacidade de amar, pois o homem aprende através das pequenas coisas. E formaremos, para isso, inúmeros grupos nos quais vocês poderão exercitar a capacidade de aprender pelo amor. Eu sirvo a chama rosa, eu sirvo ao despertar da chama trina, eu sirvo a minha adorada mestra Rowena, e em nome dela venho aqui com um humilde servidor. Saúdo todos vocês. A mensagem de Hércules veio como transcrevo a seguir. Nesta ocasião, meu sobrinho tinha acabado de nascer e estava ainda no hospital recebendo uma transfusão de sangue, o que havia me deixado bastante preocupada. Abre aspas. A mensagem de Hércules. É importante compreendermos que a vida na matéria é também uma forma de morte para o espírito. Que o ser encarnado perde a liberdade e a sabedoria que desfrutava nos mundos espirituais. Assim como os vivos, quando morrem, passam por uma espécie de sono curativo, os bebês também. Eles são espíritos se esquecendo, enquanto os que morrem são espíritos se lembrando. As passagens são dolorosas, pois em ambos os casos é preciso desapegar-se, uns da matéria, outros do espírito. Tanto o nascimento quanto a morte deveriam ser vistos como uma festa, um momento de regozijo, pois mais uma etapa foi cumprida. No entanto, podem morrer felizes apenas os que cumpriram sua missão, enquanto a maioria passa esse tempo se arrependendo do que não fez. Quando o espírito encarna, quer que todas as maneiras se recordar de suas metas, mas as provações devem ser vividas com alegria. A família deve ajudar com palavras de encorajamento e incentivo
que, ainda que não compreendidas pelo recém-nascido, podem ser sentidas pelo espírito que está ali, já meio dormente. Os pais devem manter a alegria, pois com certeza receberam em seu lar um companheiro que veio com eles resgatar suas arestas frente ao grande desafio de viver e ser feliz. Quanto maior o amor que une as pessoas, mais saúde e realização. São leis simples que, soltas na complexidade da mente humana, se perdem com meros conceitos. Amar cura, filhos meus. Amar cura todas as dores, todas as tristezas, todas as mágoas. Curem suas mágoas apenas amando. Amando como Deus espera que vocês amem. Esqueçam a amargura, esqueçam o egoísmo, esqueçam as lutas e desavenças e apenas amem. Tudo será luz, tudo será alegria. Amém. Amém. O próximo, amem o próximo como a si mesmo. Lembrem que as sábias palavras de Jesus são um bálsamo para todas as feridas. Sejam felizes e curem com amor. Hércules, o Elohim. Hércules falava de fé, uma fé que eu ainda não conhecia muito bem. Bom dia, Brena. Você entrou já no finalzinho da nossa leitura. Nós estamos agora, não dá tempo ainda, né? Vamos iniciar aqui, eu vou até deixar marcado, porque eu vou... Não entendi por quê. Iniciar o capítulo 13. Nós temos um tempinho, vamos continuar a leitura. A luz que criou os mundos, a origem dos sete raios. A energia azul desbravou os mares. A chama azul foi a responsável pelo povoamento deste planeta. Nós viemos como seres espirituais sem forma, sem corpo físico, para povoar mais este mundo. Encher de energia, de verdade, de fé e de ideais este planeta que deveria nascer para o espírito. Compreendam, meus filhos, não basta ter um corpo físico se não houver um coração. O coração é a conexão com os mundos espirituais. Somente através do plexo cardíaco do coração que vocês podem se unir ao Pai, ao Deus Criador, à sua origem divina, sua hierarquia, sua origem cósmica. Nós viemos em nossas naves de luz através da energia da chama azul, primeiro raio. E começamos nosso trabalho de desbravadores, trazendo luz e consciência para aqueles homens que estavam aqui no planeta, aprendendo os rudimentos da raça humana. Nós nos incorporamos a essa espécie animal e demos luz e consciência. Isso há milhões de anos, no início das eras planetárias. A chama azul foi a primeira chama a tocar o planeta neste ciclo evolutivo. Queremos explicar a vocês que em cada tempo há um desenvolvimento, há ascensão e há o declínio. Contadores de histórias que somos, contaremos a vocês a história do mundo através da visão da hierarquia dos iluminados. O planeta ganhou vida no plano físico por meio da interferência do Altíssimo, da vontade divina, e depois foi ganhando inteligência, amor, consciência através de nós, seres vindo de outras constelações, de outras galáxias. Trouxemos aqui a nossa vontade de criar e de nos tornarmos também Deus. Por isso, já fomos chamados de jardineiros do espaço. Eu sou de Pégasus. Venho desta longínqua constelação
trazer a vocês um pouco mais de compreensão da sua própria história. Trabalhei na crosta do planeta no desenvolvimento da consciência humana através da chama azul. Quando declinou a abrangência da chama azul, teve início a chegada de uma outra hierarquia, de outros seres espirituais que acoplaram a energia planetária. E assim aconteceu sucessivamente. Por isso, algumas escolas iniciáticas referem-se ao domingo como dia do primeiro raio, chama azul, mestre Eumório, que é o seu atual governante. No entanto, as chamas não estão aprisionadas. Os dias da criação são alegorias, são formas de decifrar o indecifrável, maneira que vocês têm para entender o indecifrável. Percebam, então, a importância que representa este fechamento de ciclo que se iniciou sob a regência do sétimo raio, chama violeta. Todos aqueles que estão enfrentando este processo de transformação, este fechamento de um grande ciclo kármico, passam por transformações. A maioria de vocês esteve aqui desde o começo, desde que este planeta era habitado por seres que ainda não tinham desenvolvido uma alma. Vocês, como eu, deram luz espiritual a estes animais e se vestiram da forma para se esquecer temporariamente que são espíritos. Agora a chama violeta vem tocar o planeta para libertá-los. Vivam com alegria o processo de ascensão, que é o processo de libertação. Ajustem seus karmas, criem possibilidades de amar e amem. Façam seus ajustes através do amor, porque a liberdade feita através do amor é amplamente sentida e muito mais facilmente obtida. Compreendam, aceitem e amem. Mensagem de um ser de Pégasus. Bom dia, Kelly. Seja muito bem-vinda. Deus é único. Aprendemos desde cedo. Mas se é assim, por que tantas crenças e nomes diferentes? Há muitos anos, no desejo de aprender melhor a manifestação dessa força divina, estudo as diversas religiões. Devo dizer que estudo por prazer, pois sempre desejei compreender a origem espiritual do homem, o que me levou a pesquisar os diferentes temas sobre o assunto. Entendi, então, que muitos nomes foram dados ao mesmo princípio criador. E alguns deles, ao contrário do que mostram as aparências contraditórias, se completam. Algumas perguntas surgiram em minha mente quando me deparei com a Fraternidade Branca. O que representam os 7 raios? Seria uma nova religião? Para explicar melhor o que entendi e não me ater a conceitos religiosos, sugiro que pensemos em Deus como energia. É preciso abstrair bastante o pensamento para compreender a pluralidade dos 7 raios, que descobri ser o divino manifesto, que vai ganhando forma e distribuindo sua potencialidade criadora pelas 7 chamas. Esotericamente, essas potências foram chamadas de princípios divinos, também conhecidos em sânscrito como Kumaras. Devemos lembrar que em cada uma dessas chamas está armazenada uma determinada qualidade e que todas são complementares entre si, sendo que a soma representa o próprio divino. Descobri que a Fraternidade Branca fala, como todas as grandes correntes filosóficas, de um Deus único e amoroso, que cria universos e que ama seus filhos. Nos meus estudos, comecei a fazer paralelos com tudo o que já havia aprendido. E meu trabalho foi amplamente facilitado,
pois realizava esta tarefa sendo guiada pelas intuições que esses seres maravilhosos colocavam em mim. Fui ensinada por eles a abrir o pensamento e a compreender Deus como algo muito amplo. Desta forma, fui me permitindo absorver seus ensinamentos sem me aprisionar a antigos conceitos que colocavam Deus fora de mim, inalcançável. Queria abrir meu coração para sentir o que significava a manifestação dos 7 raios, já que eles estavam se infiltrando na minha vida, me enviando mensagens e ensinamentos. Falta 5 minutos, né? Tá, vou ler isso aqui. Na primeira sessão em que me abri oficialmente como canal da Fraternidade Branca, ainda não sabia exatamente o significado do poder de cada chama, pois conhecia intelectualmente sua força, mas ainda não tinha provado seu poder. Por meio da canalização, fomos assolados por informações que despertaram a curiosidade de todo o grupo, pois estávamos pela primeira vez tendo contato com a energia espiritual dos Elohims e ficamos aturdidos com sua força. Perguntávamos-nos, afinal, quem eram esses seres? O que era um Elohim? Seria possível um anjo vir falar conosco? Será que os mestres um dia teriam também sido encarnados, vividos a experiência como pais, filhos e passado pelas mesmas dificuldades que nós? A Fraternidade Branca nos colocou em contato com uma nova forma de ver Deus e os seres que estão a seu serviço. Estávamos aprendendo com a prática que poderíamos, sim, nos conectar com o universo do Espírito. Para melhor esclarecer a atuação desses seres em relação aos raios em que atuam, coloco essas informações à disposição do amigo leitor. Numa noite, finalmente tivemos o primeiro contato com a Fraternidade Branca por intermédio de Hércules, o Elohim do primeiro raio, chama azul, que nos falava de uma fé ativa, uma fé prática, que motiva e cria oportunidades. Aprendemos também com os mestres que a luz divina, quando entrou em contato com a densidade material, se dividiu em 7 raios diferentes. Por isso, cada mestre torna-se o representante de uma chama em especial, e cada um vibra em sua natureza interna de uma maneira diferente. Portanto, servem a uma determinada chama, em que suas potencialidades naturais são exaltadas. O prisma divino, uma outra figura de linguagem usada por eles, define a totalidade de Deus, que pela refração oferecida pelo mundo material, se dividiu em 7 diferentes chamas. Para elucidar o nosso pensamento, os mestres sugerem: imaginem um diamante perfeitamente lapidado e a luz nele refletida se difundindo em cores. 7 diferentes raios que continuam sendo parte do diamante, apesar de suas nuances. Desde tempos imemoriais, estas energias estão tocando o planeta Terra, trazendo amor e consciência à vida material. O homem encarnado, portanto, deve ser visto como um ser de origem espiritual, e assim entender que está aqui na Terra, experimentando ser humano, enquanto, na realidade, é espírito. Infelizmente, muitas vezes essa verdade está oculta pelo véu de Maia, ilusão que os faz acreditar que estão aprisionados às suas crenças e aos limites que criam, mantendo-os cada vez mais atrelados às leis restritivas da matéria. O espírito é libertador, o saber é libertador, a fé é liberdade. Aí, aqui, ele traz a tabela padrão. Primeiro raio, né? Azul, mestre Eumória, poder divino, o arcanjo Miguel, as características espada e ação,
O Elohim é Hércules e Amazon, e as características ensinam a fazer o uso do nosso poder. O segundo raio, a chama dourada, o mestre é Cutumi e Lanto. A característica é sabedoria e compreensão. O arcanjo é Jofiel e Constantina. A característica, cristalização das ideias. Elohim é Cassiopeia e Minerva. E as características ensinam como contatar o discernimento e a sabedoria. O terceiro raio, rosa, mestra Rowena e Paulo Veneziano. O amor divino, as características, o amor divino, delicadeza, compreensão. O arcanjo é Samuel e Charita. As características, amar a Deus para fortalecer a fé, a adoração. O Elohim é Órion e Angélica. As características incentivam a fazer uso da vontade, da boa vontade. O quarto raio, a chama branca, mestre Serafis Bey. Características, pureza, o plano imaculado de ascensão. O arcanjo é Gabriel, mensageiro de Deus. As características, traz a esperança e a ressurreição. O Elohim é Clere e Astrea. As características fazem a manutenção do modelo divino, limpando a atmosfera. O quinto raio, a chama verde, o mestre Hilarion e Paulo de Tarso, que foi Paulo de Tarso, né? Na verdade é isso. As características, verdade, inteligência e cura. O arcanjo é Rafael. As características, trabalha com a cura, dedicação em aprender. O Elohim, vista, ciclope, com o olho divino que tudo vê, cristal. As características, concentração, limpeza e purificação para receber a verdade. O sexto raio, rubi, mestre Jesus e nada, Maria Madalena, né? As características, paz e amor, devoção. O arcanjo, Uriel, dona graça. Características, trabalha pela paz e a misericórdia, ajudando a quem necessitar. O Elohim, tranquilitas, pacífica. As características, viver em paz e equilíbrio. E o sétimo raio, o raio chama violeta, do nosso amado Saint-Germain, Kuan-Yin, a deusa da misericórdia. Os mestres, as características, era da liberdade, transmutação e purificação. O arcanjo, Zadkiel ou Ezequiel e ametista. Características, desembaraça as situações, trazendo alívio e libertação. O Elohim, Arcturus e Diana. E as características, liberdade pela ascensão. A constância dos apelos fará a libertação. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Eu recomendo que vocês ouçam novamente. Amanhã vamos começar no quarto raio. Ouçam novamente, atentamente, esta leitura, porque é muito ensinamento. E para quem está escolhendo ir para o curso, hoje temos aula às 18 horas. Quem ainda não entrou, entre lá, o link está na nossa bio. É muito ensinamento, é muito trabalho, é muita limpeza, é muito atendimento. É um ano de atendimento, gente. Então, espero todos vocês, vibro gratidão por quem está comigo até aqui agora, quem vai assistir no pós-vivo. Recebam essa força, recebam essa luz, recebam esse amor dos ensinamentos. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Compartilhem, envie para pessoas que vocês acham que seja contribuição. Dê likes, que isso também leva para outras pessoas.